Olá, muito bom dia para você ligado no seu portal ITV-CM7 Brasil. A gente volta trazendo informações diretamente aqui da sede da FEAM, onde o governador Wilson Lima preside nessa segunda-feira a reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, para deliberar sobre uma pauta de 48 projetos com investimentos estimados em 671,1 milhões de reais em geração de mais de 2 mil novos postos de trabalho. A reunião acontece aqui no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FEAM, na Avenida Joaquim Nabuco, Zona Sul de Manaus. O volume de investimentos, segundo o governador Wilson Lima, demonstra um cenário de retomada da economia com expectativa otimista em relação ao polo industrial de Manaus. A quem agradeço pela sua presença. Obrigado, Serafim. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar e agradecer aqui inicialmente ao Serafim Corrêa por ter aceito o desafio de comandar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso governo. Quero cumprimentar o seu Antônio Silva, presidente da FEAM. Muito obrigado por gentilmente ceder esse espaço para que a gente possa avançar em pautas que são fundamentais para o desenvolvimento do Estado, sobretudo a nossa reunião do Conselho. Quero cumprimentar o Bosco Saraiva, superintendente da Zona Franca de Manaus, cumprimentar o Dario, que está representando aqui o Alex Del Giglio, nosso secretário de Fazenda, cumprimentar o Daniel Borges, que é o nosso secretário de Produção Rural, cumprimentar aqui o Anderson Souza, que é prefeito de Rio Preto da Eva e presidente da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas, cumprimentar o prefeito Augusto Ferraz, cumprimentar os conselheiros, demais autoridades, cumprimentar o ex-deputado federal Marcelo Ramos, hoje conselheiro da Petrobras, enfim, e todos os presentes no dia de hoje. A gente tem aqui mais uma reunião, naturalmente que todas as vezes que há uma reunião do CODAM, é sempre uma expectativa e uma esperança nossa, porque todas as vezes que há, quanto mais projetos para a gente aprovar, mais importante para o Estado do Amazonas, porque são mais recursos que irão entrar, é mais renda, é mais geração de emprego, mais geração de oportunidade para as pessoas que estão aqui na nossa região. E aí não tem como nesse momento eu não falar sobre a questão da reforma tributária, que está agora no Senado. Estou embarcando mais tarde para Brasília, porque amanhã tem uma reunião com o presidente do Senado para tratar desse assunto. Há uma preocupação, naturalmente, da nossa parte. E aqui, só abrindo um parêntese, dizer do apoio que o governo do Estado tem dado para a reforma tributária, e nós entendemos a importância de ter uma reforma para simplificar o processo de tributação no Brasil. Por um lado, a gente anseia que essa seja uma reforma que possa, e é uma oportunidade que se tem para diminuir diferenças que há entre as regiões brasileiras, e da mesma forma que vocês enfrentam problemas na hora de superar a burocracia para poder fazer os investimentos, nós aqui também do nosso lado enfrentamos dificuldades. O nosso pessoal da Secretaria de Fazenda e também da Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com a nossa PGE, Casa Civil, muitas vezes tem que estar tateando para entender o que está dentro da legislação e o que não está dentro da legislação, e isso acaba causando um conflito muito grande. E eu creio muito que a reforma tributária ela caminha para pelo menos amenizar essa carga de burocracia que a gente tem hoje, sobretudo aqui no Amazonas, em que a gente tem uma série de puxadinhos, de leis complementares, de convênios, de acordos, que acabam causando uma grande confusão. Por outro lado, apesar da gente ter tido uma vitória muito significativa na Câmara Federal, de garantir lá os incentivos, né, e a competitividade das empresas até 2073, a gente precisa saber como é que vai ser compensado PIS, COFINS, IPI, como é que serão compensados os incentivos dados
por conta do ICMS de alguns produtos aqui no estado do Amazonas, porque agora a tributação será feita no destino. E aí eu falo da competitividade das empresas, né, do incentivo, que ele é fundamental para as empresas estarem aqui, mas também falo da perda de arrecadação que o estado do Amazonas terá. Como é que vai ser compensado isso? É através de fundo? Quem é que vai bancar esse fundo? Então, todas essas são questões que há uma apreensão muito grande por parte do Estado e eu tenho certeza que também por parte dos empresários, né, que aportam e que aportaram seus investimentos e acreditam aqui nessa região. Paralelo a isso, nós temos avançado em algumas pautas, né, e aí é importante dizer o seguinte, Antônio Silva, que a Zona Franca de Manaus ela é imprescindível para o Amazonas. Não tem como a gente abrir mão da Zona Franca de Manaus. E não tem essa história de dizer assim, vamos encontrar uma fonte ou uma matriz para substituir a Zona Franca. Não existe isso. Qualquer atividade econômica no estado do Amazonas, ela vai ser para complementar a Zona Franca de Manaus. É a questão, por exemplo, do gás natural, e aí o gás é importante para a indústria da transformação. Quando eu assumi o governo em 2019, essa foi uma pauta que a gente tocou em menos de 20 dias, a gente liberou a questão de burocracia e de composição tributária que precisava ser feita para a Eneva se instalar. Até agora já foi mais de R$1 bilhão de investimento e já começaram os trabalhos para a implantação das 3 térmicas aqui no estado do Amazonas com investimento de R$5 bilhões. A gente acompanha a questão do potássio com muita preocupação, e aqui eu não estou falando de flexibilização ou de desrespeito à legislação ambiental, ela precisa ser seguida. E quem está aqui no estado do Amazonas, tanto o morador, tanto o investidor, está todo mundo disposto a caminhar com aquilo que é necessário para preservar recursos hídricos, populações originárias, povos tradicionais, quilombolas, ribeirinhos. Agora, a gente não pode estar condenado a viver à míngua aqui. A gente não pode concordar com o discurso dos Estados Unidos e outras regiões do mundo têm o direito de explorar suas riquezas, têm o direito de dar conforto para a sua população, garantir tratamento de esgoto, garantir conectividade, e a gente que mora aqui na Amazônia tem que ficar condenado à miséria. Esse é um discurso que não dá para a gente aceitar, não dá para a gente concordar com situações como essa. É por isso que a gente tem lutado e a gente tem trabalhado para que a questão do potássio possa sim evoluir e avançar. Noutra ponta, a gente tem trabalhado com a bioeconomia e ela é importante, com crédito de carbono é importante, mas talvez o crédito de carbono a gente comece a ver nas próximas gerações. Há quanto tempo não se ouve falar em crédito de carbono e efetivamente pouca coisa aconteceu. Então a gente precisa ir para aquilo que é prático, para aquilo que é objetivo, para aquilo que gera renda, para aquilo que gera oportunidade para a nossa população. Ou a gente faz isso, ou a gente vai ficar condenado à miséria, à pobreza. E é impressionante o que a gente vê aqui no estado, né, de gente que no interior, por exemplo, não tem acesso à água potável. A criança que sai de casa para ir à escola em busca da primeira refeição do dia. De criança que sai de casa e que vai para a escola para poder usar o banheiro, porque em casa não tem banheiro. É essa a realidade que a gente vive. Quem já teve a oportunidade, e o Serafim já teve a oportunidade de ir muito ao interior, lá a comunidade de Belém dos Solimões, é a maior comunidade indígena do Brasil. E aí tem aquela história que sai na televisão do pessoal romantizando o índio que mora na Amazônia e aquele negócio todo. Mas lá em Belém dos Solimões, os índios vivem em condições subhumanas, em que eles precisam de água potável, em que eles precisam de internet. Quem está dizendo isso não sou eu não, são os próprios índios, eles que me cobram todas as vezes que eu vou lá. Diz, governador, eu quero um porto aqui para eu poder embarcar e desembarcar a minha produção. Eu quero aqui,
iluminação a LED, porque à noite é complicado para a gente caminhar por aqui. Eu quero um posto da Caixa Econômica Federal para eu poder sacar aqui o meu benefício do Bolsa Família e outros benefícios. Então são essas questões e complexidades da Amazônia que quem está fora da Amazônia não consegue enxergar e não consegue ver. Eu venho aqui para a reunião do CODAN para reassumir o compromisso que eu tenho com a pauta da indústria, com a pauta que gera desenvolvimento, que gera oportunidade para as pessoas, porque se a gente não tiver condições de dar oportunidade para nossas populações, se a gente não tirar a nossa população ou amenizar o sofrimento de quem mais precisa, de quem tem fome, de quem está na pobreza, esqueçam qualquer discurso sobre preservação. Não tem como preservar com pobreza. Não tem como construir um discurso de proteção colocando nossa população de joelhos. Sucesso hoje a mais uma reunião do CODAN. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Neste momento, para abrir os trabalhos, convido o secretário executivo de Desenvolvimento, Dr. Gustavo Igrejas, para fazer a apresentação dos indicadores desta reunião. Com a palavra, Dr. Gustavo Igrejas. Alô? Bom dia a todos, da pessoa do nosso governador Wilson Lima, nosso secretário Serafim e do nosso anfitrião Antônio Silva. Queria cumprimentar todos os presentes. A gente sempre faz uma apresentação no início de cada pauta do CODAN, que é uma apresentação muito simples, que a gente mostra, né, os indicadores que a gente tem da pauta e algumas contextualizações que a gente faz em cima da economia em geral. Esse estoque de emprego formal, né, ele são dados do CAGED, do estado do Amazonas. Nós tivemos um leve crescimento entre maio e junho desse ano, de 480 mil para 483 mil. Né? Os maiores empregadores, né, são comércio, indústria de transformação e serviços. Todos tiveram uma pequena variação positiva, né? E quem tem que mais emprega, na verdade, é o setor de serviços, junto com a indústria de transformação e o comércio, lembrando que serviço e comércio está na mesma federação, antes que o nosso Adelson me chame a atenção. Então, aqui a gente tem a série histórica do emprego formal, né? Então, sempre, né, trazendo de janeiro de 2020 para cá, a gente tem um crescimento sempre crescente, né, sempre serviços na frente, seguido pelo comércio e a indústria de transformação. Aqui a gente tem a parte da arrecadação do ICMS, tá? Um comparativo do 2023, janeiro de junho de 2023 com janeiro de 2022. Nós tivemos um leve crescimento de 3,45%, o comércio foi crescente nesse período, né, 13%, indústria e serviço caíram, né? Essa curva está virando, né, como outro dia o governador bem colocou, isso está numa curva de decréscimo esse ano, por isso um controle de gastos do governo. Né? Então, o CMS, apesar de ter um crescimento ainda maior, em relação a 2022, está acima, ele está tendo uma curva de queda, e a expectativa para o segundo semestre é de ter uma queda de CMS. Esses são dados de faturamento do Polo Industrial de Manaus. O Polo Industrial faturou esse ano cerca de 72 bilhões de reais. Esse gráfico aqui mostra a evolução em dólar, tá? Eu sempre gosto de mostrar, para você mostrar a série histórica, né, de crescimento, né, da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela teve o ápice dela em faturamento em 2011, com 41 bilhões de dólares. Eu sempre falo, claro que faturamento e PIB são coisas diferentes, mas são similares. Quer dizer, se a Zona Franca fosse um país, nós estaríamos entre as 70 maiores economias do mundo. Então, ano passado, nós tivemos 35 bilhões, quase 35 bilhões de dólares de faturamento, estaríamos entre as 100 maiores economias do mundo, até como o governador falou, para ver a pujança da Zona Franca de Manaus e que você não tem como substituir esse modelo, você tem que complementar esse modelo. Essa é a composição do faturamento da Zona Franca de Manaus, tá? A maioria hoje é o bem de informática, com 25%. Depois vem setor eletroeletrônico com 18%,
Duas rodas com 18 também, já crescendo muito por conta da produção de motocicletas, que tem crescido bastante esse ano, nos últimos anos, depois de ser muito atingida pelas crises de 15 e 16. E depois outros setores, né, o termoplástico, o metalúrgico, que boa parte daqui tem a ver com o setor de duas rodas, e o setor de concentrados puxado, o setor químico, que é puxado pelos concentrados. Eu sempre gosto de mostrar essa série histórica de faturamento, porque ela mostra como que é o comportamento, e aqui tem muita história da Zona Franca de Manaus, como que o setor eletroeletrônico já tinha mais de 70%, aqui são dados que vêm desde 1985, ou seja, uma série bem extensa, com quase 40 anos. E você vê como que o setor eletroeletrônico chegou a ser mais de 70%, quase 70% da nossa produção, como ele vem caindo com o passar dos anos, muito por conta da evolução tecnológica dos produtos, né? Hoje, o telefone celular, que está aqui no bolso de todos nós, ele tirou o MP3, MP4, calculadora, diversos produtos foram para o telefone celular. Essa curva só não... E aqui é a curva do faturamento de bem de informática. Essa curva só não teve essa interseção no início do século, porque o maior fabricante de telefones celulares aqui tirou a produção daqui na época, né? Por conta de uma briga de questões tributárias com outro fabricante com ele, e eles tiraram o monitor e celular daqui. Senão essa curva já teria cruzado aqui. Passou, depois a gente veio a crise de 2008 e hoje, finalmente, cresceu. O que eu acho engraçado aqui, sempre gosto de comentar, o setor relojoeiro, lá em 1985, era o terceiro maior, né? Esse aqui é outros, é o terceiro maior junto, o segundo maior junto com duas rodas. E esse é o comportamento, eu gosto sempre de mostrar esse quadro, principalmente para mostrar como que hoje, praticamente, o eletroeletrônico é TV de LCD e como cada vez mais os bens de informática vão tomando conta da nossa vida e do faturamento, né, da Polo Industrial de Manaus. Total de mão de obra, a gente falou primeiro do Estado, agora vamos falar especificamente do Polo Industrial de Manaus, a fonte é da Sulframa. Nós estamos com uma variação negativa nesse momento, acho muito comum para esse ano. Esse é um dado histórico, né, que eu sempre gosto de mostrar. A gente teve dois decréscimos muito fortes, né, durante esse período. Um deles foi no começo da década de 90, né, com a abertura econômica do governo Collor e também com a entrada na Zona Franca de Manaus das insersoras automáticas. Isso tirou muita mão de obra da Zona Franca de Manaus. Podem ver que, praticamente, de um ano para o outro, ela foi pela metade, de 80 mil para 40 mil. Isso veio crescendo. Tivemos a crise aqui de 2008, que atingiu muito o setor de duas rodas. O patamar seria 120, caiu de novo com as crises de 15 e 16. Hoje em dia vai se aproximando de 120 de novo. Sempre lembrando, né, que esses 120 mil hoje, se você comparar a 10, 15 anos atrás, com a automação que nós temos hoje, é muito mais representativo, né? Você vai em linhas de produção, nós tivemos recentemente numa das grandes empresas de eletroeletrônico, e uma linha que tinha 40, 50 pessoas de embalagem, hoje em dia só tem 3 pessoas. Né? Só que 3 pessoas que às vezes ganham mais que os outros 40, gerando renda aqui na região. Enfim, chegando aqui no projeto, falei que ia ser muito rápido, nós temos para essa pauta 48 projetos, 24 de bens finais, 24 de bens intermediários. A mão de obra projetada para os 3 anos é de 2.000 pessoas, sendo que 1.727 na produção, 320 na administrativa e mais 200 postos de trabalho que vão ser preservados com remanejamento de outras linhas. Tá? Os investimentos projetados são de 671 milhões, cerca de 220 de investimentos fixos diretos, 440 de capital de giro. São 21 projetos de implantação, que é um número bem relevante, numa pauta de 48, você tem 21 projetos de implantação, mostra como o modelo ainda é atrativo, 22 projetos de diversificação e 5 de atualização. Esses são destaques da pauta. Yamaha, que é um projeto de atualização para diversas, são 14 partes e peças, aqui são algumas delas apenas, com 101 milhões de investimento e 86 novos postos de trabalho. Amazon Packing é um novo setor que nós temos, não um setor novo, mas o termoplástico é um setor que vem crescendo demais. Toda a pauta você tem 3, 4 projetos de vulto desse setor termoplástico. Eu acho que hoje em dia a gente já representa mais de 30% das fábricas no Brasil.
E a Amazon Pack mais uma, que vai fazer parte termoplástica, com 67 milhões de investimento de 54 novos postos de trabalho. Frutilita, fabricação de conservas na lógica da interiorização e desenvolvimento, uma fábrica que vai ficar lá em Manacapuru, é um projeto de implantação. Gás da Amazônia, um projeto para fazer oxigênio, aumentando nossa base de fabricação de oxigênio aqui em Manaus, com 39 milhões de investimentos e 44 novos postos de trabalho. SR Embalagens, né, que é um composto plástico de resina extrudado, também 43 de investimento e 43 postos de trabalho, também na lógica dos bens do setor termoplástico, está crescendo. A Bajaj, né, do Brasil, mais uma empresa do nosso setor, segmento aqui de motocicletas, né, com 34 milhões de investimento e 95 postos de trabalho, uma empresa conhecida, indiana. E a Samsung com um projeto de diversificação dela, né, de atualização, para fazer as unidades do split separadamente, a condensadora e a evaporadora, com 25 milhões de investimentos e 144 novos postos de trabalho. Esse é o percentual de investimento por empresa, né? A maioria é da Yamaha, da Amazon Park e da Whirlpool. E finalizando, falei que ia ser rápido, nós temos os números de projetos, como os senhores podem ver, né? Nesse governo do governador Wilson Lima, a gente está crescente, né? Com números bem interessantes. Historicamente, tanto aqui quanto no CODAN como no CAIS, é uma média de 30, 35 projetos. A gente, seguidamente, a gente bota 45, 50, 60 projetos em pauta. Esse número está crescente e, basicamente, é isso. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Obrigado ao Dr. Gustavo Igrejas pela exposição. Ato contínuo, passamos a discorrer sobre o expediente do dia. Expediente. Primeiro, submeto à discussão e aprovação deste Conselho a ata da 32ª reunião ordinária do CODAN, realizada em 11 de julho de 2023. A ata foi distribuída aos senhores conselheiros antecipadamente. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ordem do dia. Avancemos para o item 2 da pauta. Submeto as proposições 214 a 288, totalizando 75 proposições que abrangem projetos industriais de implantação, 21 proposições, diversificação, 22, atualização, 5 proposições, outros pleitos, 27 proposições. Os senhores conselheiros que estiverem de acordo permaneçam como estão. Não havendo quem queira se manifestar, aprovado. Consideram-se aprovadas todas as proposições. Agora, cabe-me usar da palavra, e eu farei, prometo aos senhores, em menos de 5 minutos. Quero, inicialmente, agradecer a presença de Sua Excelência o Governador Wilson Lima, cumprimentar a presença e agradecer a cessão do espaço da Federação das Indústrias pelo meu amigo Antônio Carlos da Silva, cumprimentar o meu colega de parlamento de mais de 30 anos, Bosco Saraiva, hoje na Superintendência da Zona Franca de Manaus, onde desenvolve um bom trabalho, cumprimentar o Dario Braga, secretário executivo da Receita, representando o colega Alex Del Gijo, cumprimentar igualmente o secretário de Estado de Produção Rural, Daniel Pinto Borges, registrar a presença dos prefeitos de Iranduba e Rio Preto da Eva, Augusto Ferraz e Anderson Souza, sejam sempre bem-vindos. Cumprimentar as demais autoridades, senhoras e senhores, e cumprimento em especial o ex-deputado Marcelo Ramos, hoje assessor da Petrobras e sempre presente na discussão dos temas que envolvem a Amazônia. Meus senhores e minhas senhoras, após a minha posse como secretário de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, esta é a primeira oportunidade de contato com o mundo empresarial. Aproveito o momento para, recorrendo ao nosso saudoso poeta maior Tiago de Melo, dizer: pois aqui está a minha vida, pronta para ser usada, vida que não se guarda nem se esquiva assustada, vida sempre a serviço da vida, para servir o que vale a pena e o preço do amor. É hora, portanto, senhores, de agradecer, dizer da missão e falar das parcerias indispensáveis para que se atinjam os objetivos.
Agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela vida, ao governador Wilson Lima pelo convite e desafio que me colocou, qual seja o de trabalhar para melhorar o ambiente de negócios, atrair novos investimentos, gerar empregos, renda e arrecadação, bem como interiorizar a atividade econômica. Ao vice-presidente e amigo ministro Geraldo Alckmin, pelo estímulo e apoio à minha nova missão. As classes empresariais reunidas nas diversas entidades, FIAN, FEComércio, FAES, CIEAN, ACA, CDL e Eletros, em especial o presidente da FIAN, amigo Antônio Silva, por disponibilizar este espaço e estrutura para a reunião da CODAN. A academia, o FAM, o EA, IFAM, IMPA, para que juntos avancemos no que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação, sem o que não teremos futuro. A SUFRAMA, na pessoa do seu superintendente Bosco Saraiva, meu colega e amigo de parlamento de mais de 30 anos, parceiro indispensável para que possamos cumprir a missão. Antes, porém, incluo a AFICAM, presente ali o nosso amigo Moreno, que não citei anteriormente. Por último, cumprimento a competente equipe da SEDECT, que com muito empenho organizou esta que é a maior reunião deste ano em tempo recorde. Muito obrigado, Gustavo e equipe. Feitos estes agradecimentos, falo da missão que me foi confiada pelo governador Wilson Lima, qual seja a de melhorar o ambiente de negócios para, com isso, atrair novos investimentos, gerando emprego, renda e arrecadação, bem como interiorizar a atividade econômica. O desafio é enorme e impossível pretender enfrentá-lo sozinho. Por isso, conclamo a todos que possamos unir esforços no sentido de cumprir esta missão tão importante para nós, mas principalmente para as novas gerações. Destaco aqui gargalos que temos, como, por exemplo, o preço da energia. A energia mais cara do Brasil é a do Pará, 96 centavos o quilowatt. A nossa é 0,84, mas a nossa vai sofrer reajuste em novembro e podemos ter uma das tarifas mais caras, bem próxima à tarifa do Pará. Isso nos impõe a conversa, o diálogo, para ver caminhos que evite um reajuste tão pesado. Temos a questão do 5G. Manaus tem 400 antenas de 5G, Brasília tem 2.000. Então, não é possível ter 5G com qualidade, tendo apenas 400 antenas. Mas essa é uma atividade eminentemente privada. Só através do diálogo conseguiremos superar. E, buscando a competitividade para o polo, buscando melhores dias para todos, esse diálogo está aberto e faremos a interlocução com todos os atores econômicos. Por último, dizer que as portas da SEDECT estão abertas a todos e, através do diálogo, vamos avançar e melhorar o ambiente de negócios. Sem isso, será impossível melhorar a qualidade de vida da nossa gente, objetivo maior da administração do governador Wilson Lima. Estamos juntos, muito obrigado, vamos em frente. Claro. Agora será concedida a palavra para os conselheiros que dela queiram fazer uso. Solicita a palavra o presidente Antônio Silva. Bom dia a todos. Quero cumprimentar, lógico que é evidente, a mesa aqui, cumprimentando inicialmente o nosso governador Wilson Lima, cumprimentando o nosso superintendente da SUFRAMA, meu querido companheiro que editava e me dava muito subsídio da Manaus Antiga. E ele parou. Bosco, volta com isso. Cumprimentar o nosso amigo que está substituindo o nosso. A gente vai levando para você mais informações diretamente aqui da 303ª reunião do CODAN, que vai avaliar investimentos no valor de 671 milhões de reais, sobre 48 novos projetos e a geração de mais de 2.000 empregos no Amazonas. Essas e outras informações você também confere acessando cm7brasil.com.
Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. As imagens são de Celso Lobato, eu sou Carol Dias, para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Isso. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria